Tem gente que acorda e já começa o dia derrotado, pensando nos problemas, nas contas, nas dores, no passado. E o pior, faz isso sem nem perceber. Agora, o que poucos sabem é que existe uma janela poderosa logo ao acordar que pode mudar tudo. Seus pensamentos, sua energia, seu destino. E não, isso não é papo de só pensar positivo ou mágica barata. Joe Dispenza, que une ciência com espiritualidade, revelou algo surpreendente. Se você disser uma simples frase por apenas 2 minutos ao despertar, o universo começa a responder de forma inesperada. E às vezes até absurda. Parece loucura, pois é exatamente por isso que funciona. A maioria das pessoas vive no piloto automático, sem entender que cada manhã é uma chance de reprogramar a mente e acionar a lei da atração. Agora, se você acha que precisa de horas de meditação, está enganado. O que vou te mostrar aqui é direto, simples e poderoso. Prepare-se, porque depois de ouvir isso, você não vai mais querer começar o dia de outro jeito. E os resultados? Esses podem vir mais rápido do que você imagina. Tem gente que acorda como se estivesse fugindo de um incêndio. Levanta correndo, pega o celular, lê notícia ruim, corre pro banho, toma café no susto e já sai atrasado. Mas o que ninguém te conta é que os primeiros minutos depois de acordar não são só importantes, são sagrados. A mente desperta num estado especial, chamado de ondas cerebrais alfa, onde a realidade ainda está maleável, e tudo que você pensa, sente ou fala nesse momento, tem um peso enorme no que vai se desenrolar no seu dia e na sua vida. Na psicanálise, esse estado é como uma porta entre o inconsciente e o consciente, e é justamente ali que você consegue conversar com o seu próprio subconsciente de forma mais clara. E olha só, é nesse exato momento que a lei da atração mais se manifesta, porque é quando você emite a frequência mais pura e receptiva ao universo. Ignorar isso é desperdiçar ouro. É como ter um bilhete premiado e esquecer de resgatar. Agora, pensa comigo, o que aconteceria se você usasse esse momento, todos os dias, com consciência, se em vez de abrir o Instagram ou já se preocupar com boletos, você dedicasse 2 minutinhos para enviar uma mensagem poderosa para o universo? Gente, isso muda o jogo. A espiritualidade sempre ensinou que o começo carrega a energia do todo. Começo do dia, começo do projeto, começo da semana. O jeito que você começa define a rota. E quando você desperta com intenção, repito, intenção, você se alinha com essa força maior, essa inteligência universal que Joe Dispenza tanto fala. Não precisa de incenso, não precisa de mantra em sânscrito, a não ser que você goste, claro. Basta consciência. Que tal, por exemplo, acordar e já dizer: hoje eu sou guiado pela energia do bem. Tudo que eu preciso está vindo até mim. Isso já coloca você em outro patamar de frequência. E adivinha? O universo ouve. Você já reparou que quando o dia começa torto, parece que tudo desanda? Trânsito, chefe chato, leite derramado, tudo. Não é coincidência. Você sintonizou naquela frequência desde o despertar. E a mente, minha amiga, é uma esponja logo cedo. A psicanálise mostra que o inconsciente capta tudo nesse estado de meio sonho. E se você alimenta ele com caos, colhe caos. Mas se planta paz, recebe paz. É nessa janela de tempo que a espiritualidade se conecta mais fácil com você, que a lei da atração capta sua vibração com mais nitidez. Por isso, esses minutos valem mais que qualquer motivação de fim de tarde. Aqui vai um exercício prático. Deixe um papel ao lado da cama com uma frase que te eleva. Pode ser algo como: eu confio na inteligência divina que me guia. Acordou? Lê. Sente. Repete. Parece simples. É, mas o simples, bem feito, é mágico. E falando em mágica, tem uma frase específica, estudada por Joe Dispenza, que é capaz de potencializar ainda mais esse momento. Joe Dispenza sempre repete uma verdade que, para muitos, soa quase como uma revelação. Seus pensamentos têm frequência, e sua frequência cria a sua realidade. Isso não é papo de guru de internet, é ciência. Pura física quântica, aliada à compreensão profunda da psicanálise sobre o poder da mente. Quando você pensa,
sente e acredita. Você emite ondas, vibrações, que interagem diretamente com o campo quântico, esse oceano de possibilidades que é a base de tudo. Em outras palavras, seu pensamento não fica dentro da sua cabeça. Ele vai para o universo, como um pedido, uma ordem ou até um grito de socorro, dependendo do que você está vibrando. A lei da atração funciona exatamente assim. O universo não responde ao que você quer, mas sim ao que você emite. Quer ver um exemplo prático? Se você pensa eu não quero dívidas, adivinha, você está vibrando escassez. Resultado: mais contas, mais aperto. Precisa mudar o foco para eu sou próspero. O dinheiro flui com facilidade. E tem mais. Segundo Joe Dispenza, um pensamento carregado de emoção é como um turbo energético. Ou seja, não basta só pensar, é preciso sentir. Pensou em saúde? Sinta-se saudável. Pensou em amor? Sinta-se amado, mesmo que esteja solteiro há 3 carnavais. É esse combo que emite uma frequência capaz de moldar sua vida. E quando a espiritualidade fala de fé, não é apenas acreditar num ser superior, mas confiar no processo, mesmo quando tudo parece parado. A psicanálise mostra que repetição e sentimento gravam ideias no subconsciente, e o subconsciente age como piloto automático. Então, se você repete pensamentos de medo, o medo vira sua realidade. Agora, se você repete ideias de poder pessoal, de conquista, de gratidão, o universo te dá mais motivos para se sentir assim. Entende o pulo do gato? A vibração é o código, e você é o programador. Vamos trazer isso para a vida real? Pensa no rádio antigo. Se você quer ouvir boa música, tem que sintonizar na estação certa. Não adianta querer samba se você está na frequência do rock pesado. Com o universo, é igualzinho. Se sua frequência está no negativo, o que você acha que vai atrair? E não adianta culpar a vida, o governo ou os outros. Joe Dispenza mostra que você pode, e deve, ser o criador da sua experiência. Como? Mudando os pensamentos, ajustando a emoção, elevando sua vibração. A lei da atração não entende português ou inglês. Ela entende frequência. A espiritualidade confirma. O que você vibra, você recebe. Agora, e se existisse uma frase específica, poderosa, que, ao ser repetida logo ao acordar, ajudasse a mudar essa frequência imediatamente? Pois é, essa frase existe, e o impacto que ela pode causar na sua vida é fora do comum. Pouca gente entende o poder real das palavras. Tem quem ache que repetir frases é só coisa de autoajuda, mas quem mergulha fundo na psicanálise e nos estudos sobre a mente sabe que as palavras são comandos, códigos que reprogramam o subconsciente. E Joe Dispenza vai além. Ele mostra que palavras combinadas com emoção têm o poder de alterar a frequência do seu campo energético, consequentemente, a realidade ao seu redor. A lei da atração responde àquilo que você emite. E quando você acorda e verbaliza uma frase carregada de intenção e fé, você dá um start diferente para o seu dia. Não é só um mantra jogado ao vento, é uma declaração de poder. A espiritualidade sempre valorizou o verbo, desde tempos antigos. No princípio era o verbo, lembra? Isso não é metáfora, é uma pista clara sobre o poder de criar com a palavra. E é aí que entra a frase que pode virar sua chave. Eu sou o criador da minha realidade. Hoje escolho vibrar em amor, abundância e gratidão. E tudo conspira ao meu favor. Essa frase não é mágica, é energética. Ela ativa em você uma frequência de comando, de criação, de conexão com o universo. Só que tem um segredo aqui que muita gente ignora. Não adianta repetir essa frase de qualquer jeito, com preguiça, olhando para o celular, pensando nas contas ou na briga de ontem. O subconsciente percebe quando você está só por estar. É preciso colocar a alma nas palavras, sentir cada uma como se fosse verdade absoluta. Joe Dispenza explica que, ao unir uma intenção clara com uma emoção elevada, você cria uma nova assinatura energética, como se estivesse mudando o sinal de Wi-Fi com o qual o universo se conecta com você. E o mais interessante, isso não leva mais do que 2 minutos. 2 minutos de conexão genuína pela manhã, onde você repete essa frase olhando para si mesmo no espelho ou simplesmente de olhos fechados, respirando fundo, sentindo a vibração dessas palavras atravessando seu corpo. A espiritualidade chama isso de ancoragem energética. E é impressionante como algo tão simples pode ter efeitos tão profundos.
É como plantar uma semente no solo fértil da sua mente logo ao acordar. Agora pensa comigo. E se você fizesse isso todos os dias? Se todos os dias você dedicasse 2 minutos logo ao despertar para enviar essa mensagem poderosa para o universo? Mais ainda, para você mesmo. A psicanálise fala sobre a repetição como ferramenta de reprogramação. Quanto mais você repete algo com emoção, mais você cria novas conexões neurais, mais você convence sua mente de que aquilo é real. E quando sua mente acredita, o corpo responde. E quando o corpo e mente se alinham, o universo se ajusta. Não é coincidência quando oportunidades aparecem, quando você começa a se sentir mais leve, quando até pessoas te tratam diferente. Você mudou por dentro, e o mundo responde. E a melhor parte, isso é só o começo. Porque quando você faz essa prática, algo começa a acontecer no seu cérebro e no seu corpo que vai além do pensamento. É transformação física e energética, e tudo isso em apenas 2 minutos por dia. A mente é como um terreno fértil. O que você planta, cresce. Só que, sem perceber, muita gente anda cultivando erva daninha o tempo todo. Pensamentos de escassez, medo, frustração. A psicanálise já mostrou que o subconsciente é moldado pelas repetições, experiências e emoções que você vive, principalmente as mais intensas. E é aí que entra o poder da reprogramação mental. Joe Dispenza ensina que quando você une uma intenção clara, ou seja, um desejo bem definido, com uma emoção elevada, como gratidão, amor ou alegria, você muda sua assinatura energética, e essa mudança se torna um sinal enviado diretamente para o universo. Isso ativa a lei da atração de forma consciente e potente. Não basta só querer, tem que sentir como se já fosse real. Por exemplo, se sua intenção é ter mais prosperidade, você precisa não só pensar em abundância, mas agir e sentir como alguém próspero. A espiritualidade chama isso de viver no fim. Viver como se o desejo já fosse uma realidade. Mas, calma, isso não quer dizer sair gastando dinheiro que não tem ou fingindo felicidade forçada. Reprogramar a mente é um processo diário, e começa no simples. Que tal criar um ritual matinal, onde você visualiza seu dia como se tudo desse certo? Pega papel e caneta, escreve 3 intenções claras para o seu dia. E antes de levantar, respira fundo e sente como seria viver essas intenções realizadas. Isso é treinar a mente. Um exercício prático e poderoso é o filme mental. Feche os olhos por 2 minutos e veja, na sua mente, cenas da vida que você quer. Visualize detalhes. Quem está com você? Como você se sente? Onde você está? A psicanálise explica que o cérebro não distingue o real do imaginado. Então essas cenas criam novas conexões neurais, como se você já tivesse vivido aquilo. E quanto mais você repete, mais aquilo se torna uma realidade interna. E o externo vai seguir. Esse processo de reprogramação também tem reflexos físicos. Joe Dispenza mostra que quando você ativa emoções elevadas, seu corpo libera substâncias como dopamina e serotonina, que não só melhoram o humor, como aumentam sua imunidade e foco. Ou seja, não é só papo energético, é biologia pura. E tudo isso vem de práticas simples, como repetir afirmações com sentimento, visualizar intenções e agir com coerência. A espiritualidade reforça que quando mente, coração e ação estão alinhados, o universo responde com sincronicidades, com coincidências que na verdade são respostas à sua nova frequência. E quando você pratica essa reprogramação com constância, por apenas 2 minutos ao dia, começa a perceber mudanças sutis no corpo, nos pensamentos e nas suas reações. E é aí que entra o ponto-chave. O que, exatamente, acontece no seu cérebro, no seu corpo durante esse pequeno ritual diário? Você já ouviu falar em neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de se moldar, criar novas conexões e até mudar a estrutura com base nos pensamentos e emoções. Joe Dispenza bate muito nessa tecla, porque ele prova, com estudos e exemplos, que 2 minutos diários de prática consciente são suficientes para iniciar esse processo. A psicanálise já defendia que o inconsciente é um campo fértil para novas ideias, e quando você insere repetidamente um novo padrão, com intenção e emoção, você cria um caminho neural que começa a se tornar familiar para o seu cérebro. E o corpo? Ele responde imediatamente. Quando você pensa algo positivo, seu cérebro libera neurotransmissores como dopamina e serotonina,
que influenciam diretamente no seu humor, disposição e até na sua saúde. A espiritualidade vê isso como um alinhamento energético, onde seu corpo se torna um canal limpo para receber e transmitir energias de alta frequência. É como mudar a estação da sua vida. E o melhor, sem esforço hercúleo. Tem gente que acha que precisa de horas de meditação, retiros espirituais ou algo grandioso para ter resultados. Só que a ciência prova que apenas 2 minutos focados podem desencadear uma transformação real. Joe Dispenza mostra que nesse curto período, quando você repete uma frase poderosa e sente a emoção daquilo como se já fosse verdade, seu cérebro começa a criar uma nova química. E essa química se espalha pelo corpo, sinalizando que algo mudou. É como enviar um comunicado interno: nova realidade a caminho. Seu corpo, então, para de viver no piloto automático do passado, que é onde moram o medo e a limitação, e passa a responder a um novo comando, o da criação consciente. A lei da atração entra em ação porque sua frequência muda, e com ela, sua vibração se alinha a oportunidades, pessoas e situações que antes pareciam distantes. Não é mágica, é foco, intenção e emoção em sintonia. E olha só que interessante. Quando você faz isso com constância, seu corpo se acostuma a um novo estado emocional. Mais leve, mais confiante, mais conectado com a espiritualidade. É como se a sua biologia fosse se adaptando a uma nova versão de você mesmo. E o cérebro? Ele começa a desligar os velhos padrões de medo, ansiedade e dúvida, e passa a priorizar os caminhos neurais da confiança, da gratidão, da abundância. E aí você percebe, pequenas coisas começam a mudar. Você dorme melhor, sente mais energia, as ideias fluem, você atrai conversas diferentes, e até o dinheiro parece circular com mais facilidade. Coincidência? Não. É sintonia. E tem mais. Você começa a notar sinais, respostas, sincronicidades que mostram que o universo está prestando atenção. E quando esses sinais aparecem, eles vêm com força, como um eco daquilo que você vem plantando em 2 minutos diários de conexão. Mas e quem já aplicou isso e viu resultados reais? Esses depoimentos são o combustível que faltava para você não duvidar mais. Tem gente que só acredita vendo, né? E quer saber. Tudo bem, porque quando o universo responde, ele não responde baixinho. Ele grita. E os depoimentos de quem pratica esses 2 minutos diários são prova disso. Pessoas que estavam atoladas em dívidas, e depois de semanas vibrando em abundância e repetindo a frase com intenção, relatam que começaram a receber propostas inesperadas de trabalho, dinheiro que nem lembravam apareceu, e até negociações se resolveram do nada. Coincidência? Não dá para chamar assim quando acontece de forma repetida com tanta gente. Joe Dispenza compartilha diversos casos, inclusive de cura física, onde a combinação de intenção e emoção criou um ambiente interno tão poderoso que o corpo respondeu com regeneração. A psicanálise explica que o inconsciente, quando reprogramado, muda os comportamentos e, por tabela, muda os resultados. E a espiritualidade completa. Quando você vibra alto, você vira um imã para tudo aquilo que corresponde à sua nova frequência. E os sinais? Esses vêm de todas as formas. Tem gente que vê números repetidos, tipo 11 horas e 11, 222, 555, como pequenos recados do universo dizendo estamos alinhados. Outros relatam que, depois de começar a prática, começaram a encontrar pessoas do nada que tinham exatamente o que precisavam ouvir, ou que indicaram caminhos que pareciam feitos sob medida. Tem quem diga que o clima ao redor muda, as coisas fluem com mais leveza, obstáculos parecem se dissolver. Joe Dispenza chama isso de coerência. Quando o coração e a mente estão em harmonia, você entra num estado onde tudo se encaixa, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. A lei da atração é silenciosa, mas certeira. E se você prestar atenção, vai ver que os sinais estão por toda parte. Em uma mensagem que chega, num livro que aparece, numa intuição que não falha. Tudo isso são respostas. Mas atenção, quem começa a viver assim nunca mais quer voltar ao modo antigo. Porque percebe que tem poder nas mãos. Percebe que 2 minutos de conexão geram efeitos por horas, por dias. E essa certeza vira combustível para continuar. A espiritualidade ensina que quando você confia, você vê milagres. E quem aplica esses ensinamentos, mesmo que por pouco tempo, percebe que algo muda.
dentro e fora. As sincronicidades aumentam, o tempo parece trabalhar a seu favor. E aquela sensação de estar perdido some. No lugar dela, entra a certeza de que há algo maior guiando tudo. E essa certeza é libertadora. Agora, a pergunta que fica é: você vai esperar os sinais ou vai começar a criar os seus próprios? Porque tudo isso começa com um simples hábito, e agora você já sabe como e quando fazer. Mas antes de seguir, deixa eu te mostrar uma introdução que vai te preparar para aplicar tudo isso ainda hoje. Agora que você sabe o que 2 minutos podem fazer por você, a pergunta que fica é: você vai continuar vivendo no modo automático ou vai assumir o comando da sua realidade? Porque a verdade é que ninguém vai fazer isso por você. O universo responde a quem emite, não a quem espera. E aí? Que frequência você tem emitido? Quais sinais você tem ignorado? Se você aplicar tudo o que aprendeu aqui, a mudança é inevitável. Mas a decisão é só sua. Vai deixar para depois ou vai experimentar agora e sentir na pele o que é ter o universo a seu favor? E mais, o que você escolheria atrair primeiro? Saúde, amor, dinheiro, paz? O segredo está nas suas mãos, ou melhor, nos seus pensamentos. Então me conta nos comentários, qual frase você vai começar a repetir? Qual mudança você quer ver acontecer primeiro? Escreve aí embaixo, quero saber e responder. E claro, se você quer continuar aprendendo sobre psicanálise, lei da atração e espiritualidade de forma leve e poderosa, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o próximo conteúdo pode ser o que vai virar a chave da sua vida.